Tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem os últimos dias? Espero que todos estejam bem. Nós vamos na sala de história hoje. Continuamos no livro Liga Mundo, tá? Nós vamos trabalhar da página 60 até a página 63, tá? Pegue lá o livro de vocês e vamos acompanhando juntos, tudo bem? E como nós terminamos a unidade 3, né? Nós vamos entrar numa nova unidade agora, que é a unidade 4. Nós vamos falar sobre a cultura do café e o fim da escravidão no Brasil nesta unidade, tá? E aí, ai, que delícia, né? Quem não gosta de um cafezinho, né? Um cafezinho quentinho, gostoso. Aqui tá o cafezinho, o café preparado, e aqui tem os grãos do café, né? Esses grãos são secos, né? Torrados e depois moídos para transformar naquele café gostoso no pó, né? Que nós conhecemos, de nossa casa vem somente o pó, nós compramos já industrializado, né? Mas esses são os grãos do café. Muito bem, lá no livro iniciamos com uma fotografia. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 60 e 61, vocês vão ver a fotografia inteira, tá? Eu tive que fazer duas partes porque não cabia no slide. Nós vamos ver aqui, e ao lado dessa fotografia, né, que já vamos ler, tem algumas perguntas, né? Pede para justamente observar a fotografia e conversarmos entre os colegas e o professor. Então, nós vamos conversar aqui, né, juntos. Ele pergunta: quem são as pessoas representadas na fotografia? O que elas estão fazendo? Eu vou passar aqui, ó. Aqui nós temos o restante da fotografia. E se nós lermos, lembra que você fala, toda imagem tem uma explicação, né? E ela diz assim: escravos em terreiro de uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba. Essa fotografia foi feita por Marques Ferrez, produzida em 1882, tá? Então, quem são essas pessoas representadas? A própria foto já diz, né? São escravos, veja aqui, escravos que estão trabalhando, né? Depois que já fizeram a colheita, agora eles esparramam esse café todo num terreiro para que ele seque, tá? Então eles estão fazendo trabalho, né, nesse caso. Então os escravos, as pessoas que estão nessa foto são os escravos e eles estão trabalhando com o café. A questão 2 diz assim: de acordo com a fotografia de Marco Ferrez, quem realizava a maior parte do trabalho com o café? Quem? Os escravos, obviamente, né? E o café também foi chamado de ouro verde. Em sua opinião, por que isso ocorreu? Por que ouro verde, né? Se o grão do café, como nós vimos aqui, ele é preto, né? Depois de torrado. Mas as plantações de café são vegetais, não é isso? E elas são, né, plantadas em grandes extensões e fica toda a plantação é verde, são pés grandes, né? Ele dá uma arvorezinha de um porte médio, assim, um pouquinho mais da minha altura, né? E aí pensa uma plantação cheia, né, desses cafés plantados, né, verdinhos, eles são considerados ouro verdes. Por quê? Ouro verde, por quê? Porque depois dessa plantação é colhido os grãos, vendidos e se transforma em dinheiro, né? Por isso que é chamado de ouro verde. Então vamos lá, agora nós continuamos na página 62 e aí a gente vai falar um pouco sobre a cultura do café. E aí ele pergunta, né? Começa aí sua opinião, qual a importância do café para a economia brasileira? O café, nós vamos ver ao longo, né, dessa unidade, justamente, café foi um dos grandes produtos, foi um ciclo econômico que o Brasil teve, que foi a questão do café. O Brasil ainda é um dos grandes produtores mundiais de café, mas foi muito mais, tá? E essa cultura se estendeu por diversos estados, inclusive o estado do Paraná, que nós veremos depois também, que não está no livro, eu incluí um pouco sobre a cultura do café em nosso estado do Paraná. Então diz assim, ó, o café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira, tá? Ele é um produto de exportação. Exportar é enviar para outros países. Então, o Brasil cultiva, né? Colhe esse café e vende os grãos para outros países, né? Então, essa venda, essa exportação rende lucros para o Brasil. Então, no primeiro semestre de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países,
segundo os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é chamada Embrapa. Então, de acordo com a Embrapa, em 2017, né, pensa, dos 113 países o Brasil exportou café. Quer dizer que a nossa produção é bem grande, né? No passado, antigamente, sua importância era ainda maior. Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, então, nos finais dos anos de 1800 e início dos anos de 1900, o café correspondia a 3/4, ou 75%. Ó, isso aqui é uma fração, 3/4. O inteiro é 4/4. Então, 3/4 é muito mais que a metade, não é isso? Então, 75% de tudo que o Brasil exportava para o exterior. Nossa, grande, né? Então, aí a gente consegue perceber a importância do café para a economia brasileira. Muito mais no passado, mas ainda hoje, o Brasil ainda é um dos maiores produtores de café do mundo. Lá abaixo, nós temos um mapa, que o título desse mapa diz assim: Brasil, expansão do café, início do século XIX até 1880. Tá? 1880, isso é século XIX, então, desde o começo do século XIX até 1880. E aqui nós temos o estado de São Paulo, tá? Veja bem, não é o estado do Paraná aqui que está representando, é o estado de São Paulo. O mapa ele tem uma legenda e embaixo diz assim: a produção do café se difundiu no litoral fluminense, que é do Rio de Janeiro, tá? Para grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas e o Espírito Santo. No século XX, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás também se tornaram produtores. Então, por que está apresentando aqui esse mapa da região, né? Você veja aqui a região sudeste: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O cultivo do café iniciou aqui, né, nessa área próxima aqui do Rio de Janeiro, e ele foi se estendendo, né, por todo o estado de São Paulo, aqui mais para o norte, e passou também uma grande parte de Minas Gerais, chegando ao Espírito Santo. Hoje o estado de Minas Gerais, atualmente isso aqui, lá no início do século XX, hoje o estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, tá? Atualmente, o Paraná ocupa o 6º lugar da produção do café. Ainda produz, bem menos, né, do que produzia também antigamente. Mas essa era a área lá no século XIX, quando começou a questão do plantio do café no Brasil. Aí diz assim: na colheita, fase mais trabalhosa, né, da produção do café. Por que será que a colheita é a fase mais trabalhosa? Porque tem que ir lá, o café ele dá nos ramos, as bolinhas ficam todas grudadas, né, as bolinhas que são os frutos, ficam todas grudadas nos galhos. Então tem que ir lá puxar e tirar todos esses grãos manualmente. E é um trabalho, porque cada pé, quanto que tem de produção? Então tem que limpar cada pé. Depois isso vem folha junto, daí tem que fazer a separação das folhas, né, secagem, então é bem trabalhoso. Exigia-se muito de quem? Dos escravizados, tá? Eram eles a mão de obra na época. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas novas e dinheiro. Ó, chegou né, até a estimular. Ó, quem produz mais vai ganhar roupas novas e até um pouco de dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho escravo. Deixou de trabalhar direito, ainda tinha os castigos corporais, que eram, né? Apanhar mesmo, tá? Bom, e em nosso estado, Paraná, como é que foi, né? Então, vamos ver aqui. O ciclo do café e o desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Isso aqui não está no livro, tá? A professora vai apresentar para nós pensarmos um pouco sobre o nosso estado. Diz assim: o ciclo do café chegou ao Paraná no início do século XX. Então, lá no começo, né, dos anos 1900, tá? E provocou uma grande onda de migração interna. Migrar é para sair, né, dentro do próprio país. O que significa essa migração interna? Atraiu paulistas, mineiros, catarinenses, nordestinos e ainda mais estrangeiros, os imigrantes, os que vieram de outros países. Então, o Paraná recebeu, principalmente no norte do nosso estado, a gente vai ver depois no mapa que a gente chama de frente nortista,
Como o Paraná também era um estado que estava começando a ser, né, começando a ter a questão da sua população, o norte do nosso estado ele foi, né, atrair as pessoas vieram para colonizar o norte do estado, pensando justamente no plantio do café, tá? Então vieram muitos paulistas, né, do estado de São Paulo, mineiros de Minas Gerais, também de Santa Catarina, muitos nordestinos que são do Nordeste e ainda traziam muitos imigrantes, italianos, japoneses, poloneses, tá? Com os novos moradores, também o que acontece? Surgiram cidades, olha, cidades como Londrina, tá? Londrina é uma cidade que surgiu por conta do café. Maringá, Apucarana e Cianorte, todos no estado no norte do estado, entre outras cidades. A professora citou aqui as maiores, tá? Aqui nós temos um mapa do estado do Paraná para a gente ver então essas frentes de ocupação, né? A gente sabe que inicialmente o nosso estado tinham só morando os índios, lembra? No início da colonização, nós tínhamos várias tribos, diferentes tribos indígenas, os guaranis, os caigangues, os xoclengues, os xetás, né? Essas tribos, e entre outros, né, para você citando as maiores, que moravam, né, no nosso estado. Só que começou a ser ocupada por brancos, lembram? E aí, aqui chamamos a Paraná tradicional, onde foi colonizada pela frente portuguesa, a ocupação iniciada lá no início do século XVI pelos portugueses, tá? Lembra aqui passava a questão do Tratado de Tordesilhas, então aqui começou a entrada pelo litoral, né? O leste, aqui é o litoral, né? Pelos portugueses, tá? Só que, passando o tempo, né? Isso tudo mais tarde, teve essa frente nortista aqui, ó. Se nós observarmos pela Rosa dos Ventos, aqui é o norte do nosso estado, né? O norte novíssimo, o norte novo e o norte velho. E aqui nós tivemos a ocupação dos mineira e paulista, que eu citei há pouco, por conta de quem? Do café. Eles vieram para plantar café nessa região norte do nosso estado. E aqui nós temos a nossa região oeste e sudoeste, aqui nós chamamos a frente sulista, que foi ocupada principalmente por gaúchos e catarinenses. Nós sabemos, se nós formos conversar com os avós, bisavós e vocês, a maioria deles vieram ou do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, que foi para ocupar essa região oeste. Aqui também foi plantado um pouco de café, não tanto, né? Mas o café ele ficou muito mais aqui, ocupando o norte do nosso estado. Aqui nós temos algumas imagens, ó, café na região de Apucarana, no Paraná, né? Olha aqui são os cafés, os pés de cafés. Não se destrói esses pés, eles ficam, né? Ficam lá, só faz a colheita e eles ficam, não é que nem soja, a questão do milho que a gente colhe e fica limpo. Não, os pés de cafés ficam lá. Tempos em tempos tem que se repor, eles ficam muito velhos, mas eles produzem anos, tá? Aqui estão, ó, todo o café, que foi os grãos, né? Que tem que ser eles estendiam para ele secar, tá? Aqui nós temos o trem cortando os cafezais do norte do Paraná nos anos 1950. Aqui tá vendo? Cafezal, falei para vocês, são pés grandes. Tinha até uma linha de trem, né? Justamente para levar essa produção para o litoral, para exportar. Aqui nós temos mais uma paisagem típica, que eles chamam dos corredores em meio ao Café Norte Paraná, né? É uma estrada, dá a impressão de um corredor, né? Por quê? Porque aqui tem toda uma plantação de café, aqui também, e fecha a estrada a impressão de um corredor, né? Olha aqui os grandes cafezais. Isso eu falei, ó, o tamanho das pessoas e o tamanho dos pés de cafés, né? Eles não são árvores grandes, mas né? Ficam até maiorzinhos. Aqui nós temos um mapa mostrando os principais municípios, né, locais onde, principais regiões produtoras de café no estado do Paraná, safra de 2011. Veja, agora nós não estamos falando mais lá do início do século, estamos falando de uma produção mais atual. Então, aqui nós temos ainda café sendo produzido novamente, ainda bastante no norte do nosso estado, não tanto como se produzia antigamente, porque hoje a questão do soja e milho, né, produz-se muito mais. Mas ainda temos produções aqui, inclusive um pedacinho aqui do oeste do Paraná, aqui também, né, que são os produtores de café atualmente aí nos municípios que tem produção de café.
Ele diz assim, o crescimento da cultura cafeeira, é com 2C mesmo, tá? Cafeeira foi lento e atingiu o auge, né? O topo máximo da produção na década de 1960, quando representava 60% da produção agropecuária do Paraná. 60%, ó, 50% é metade, né? Então, 60% é mais que a metade da produção agropecuária do Paraná, com 1.800.000 hectares. Isso é de terra plantada com café. Isso na década de 60. Nessa época foi criada a Rodovia do Café para ligar o norte e o noroeste ao litoral. Por que ligar para o litoral? No litoral nós temos o Porto de Paranaguá. E o Porto de Paranaguá é onde, né, os grãos são exportados para os outros países. Por um longo período, o café foi o principal gerador de riquezas para o estado do Paraná, para o Brasil também e para o estado do Paraná. Só que, olha aqui vem contrapondo, mas em 1975 aconteceu, gente, uma geada muito forte, muito forte. E o café não gosta de geada, ele não suporta frio, ele gosta de temperaturas quentes. Só que nesse ano de 1975 foi considerada uma geada negra, que chamava, não que a geada fosse negra, é que ela queimou tudo ficou seco, né? Daí fica seco, dá essa impressão de, né, tudo cinza, negro, né? Essa geada destruiu os cafezais, como explica essa Patrícia Santoro, que ela é uma pesquisadora e líder do programa Café do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, tá? Todas as informações estão nesse site aqui, tá, crianças, que depois também vocês podem acessar para tirar mais. Bom, então, veja, o nosso estado também foi um grande produtor de café e o café também foi importante, foi um grande ciclo econômico. Só que depois dessa geada, os produtores acabaram, como morreram muitos pés, em vez de replantarem, eles realmente cortaram e substituíram essas plantações, porque eu falei para vocês, por soja, por milho. Alguns produtores continuaram, e a gente viu ainda na safra de 2011, né, e até então, alguns municípios, alguns locais têm produção de café. E o Paraná ainda produz café, não como produzia na década de 60, 70, não, bem menos, mas ainda produz, tá? E aí, vamos lá para a página 63, voltando agora para o nosso livro, e falando então do café agora, pensando no nosso Brasil todo, tá? O café e modernidade. Então, vamos dizer assim, o dinheiro acumulado com a exportação, ou seja, o dinheiro que os produtores recebiam quando vendiam o café para ser exportado para outros países, permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Entre 1840 e 1860, produtos manufaturados, lembra os produtos manufaturados que nós vimos nas unidades anteriores, que são aqueles produtos industrializados? Como? Que produtos começaram a ser industrializados no Brasil? Fazer chapéus, fazer tecidos, calçados, entre outros. Tudo antes era importado, agora começaram a ser produzidos no Brasil. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro, que, né, isso é importante para escoar essa produção, né? Você sabe que enquanto que um caminhão leva uma carga, um trem leva quantas cargas, né? Então é bem mais econômico. A primeira ferrovia, a Estrada de Ferro Petrópolis, isso lá no Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1854 e ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a raiz da Serra da Estrela, atual Magé. Então isso era lá no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras estradas de ferro construídas no Brasil. Por causa do quê? Do café. Em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, do estado de São Paulo, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Antes de sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mulas. Imagina, as mulas colocavam-se, né, faziam, como eles acabam carregando bastante peso, eram mulas que transportavam. Imagina quanto tempo, quantas mulas necessitavam, né? E aí a construção da ferrovia tornou o transporte do café até o Porto Santo muito mais rápido e muito mais eficiente. Aqui nós temos uma imagem, ela é pequenininha, que é a primeira locomotiva da Estrada de Ferro Recife-São Francisco, em foto de Augusto Stahl, de 1858. Isso já Recife, São Francisco, já no nordeste do Brasil, tá? Pernambuco.
A construção dessa ferrovia, inaugurada em 1858, também foi possibilitada pela riqueza gerada pelo café. Então, olha, 3 grandes rodovias para Rio de Janeiro, depois em São Paulo, depois aqui, né, no Pernambuco, e aí nós sabemos que um pouco mais tarde, porque aqui é 1858, 1867, 1854, do século XIX. Já no século XX, no nosso estado também do Paraná, como o café foi gerando bastante lucros, teve essa estrada de ferro e a rodovia do café construída justamente para escoar essa produção. Bom, agora nós temos a atividade que vocês vão responder no caderno de história, porque não tem espaço no livro, tá? O livro não deixou espaço para vocês escreverem, então vocês farão a resposta no caderno. Diz assim, compare os gráficos a seguir e responda as questões no caderno. Esse gráfico diz assim, Brasil, o título, né? Exportação de mercadorias, século XIX. Tá? Aqui nós temos, esse gráfico representa a exportação de mercadorias entre 1821 a 1830. Então, o que o Paraná exportava? Vamos ver aqui, esse açúcar, o Paraná, não, perdão, crianças, o Brasil, tá? O que o Brasil exportava? Açúcar, ó, essa cor aqui é do açúcar, essa cor aqui é café, né? Esse azul aqui é couro e peles, não é isso? Vamos ver. Esse marrom aqui é algodão, né? Bem pequenininho aqui que não dá para perceber, não sei que cor que é, não dá para identificar, eu não consigo identificar, né? Que é um pedacinho aqui. E aqui esse amarelo é fumo. Então, esses eram os produtos que o Brasil exportava entre 1821 e 1830. Exportar para mandar para outros países. Já em 1881 a 1890, veja, mudou o gráfico. Aumentaram produtos, alguns diminuíram, né? E teve mais produtos. Veja aqui. O que é esse bem grandão aqui? Que aumentou bastante? O café. O que era 18,4% passou para 61,5%. Olha como aumentou a exportação do café. Por que aumentou a exportação? Porque aumentou a produção do café no nosso país. Aqui o açúcar diminuiu, ó, diminuiu bastante. O amarelo, o fumo continua o mesmo. Aqui tem um azulzinho claro, que é a questão de couros, não, erva mate, que é esse aqui, ó, começou a exportar erva mate. Aqui o marrom é algodão. Olha como diminuiu a produção de algodão, né? Aqui 20,6% para 4,2%. Aqui nós temos um rosa, o Brasil começou a exportar cacau. Esse azul aqui começou a exportar borracha, aqui não tinha, ó, já tem produção de borracha. E esse azul claro aqui é a questão dos couros e peles, que também diminuíram. Então, veja, alguns produtos aumentaram, outros diminuíram, e aqui ainda tiveram outros produtos que não tinham antes, né? Esse é né, foi tirado desse comércio exterior do Brasil, tá? Esse gráfico, tá? Bom, vocês vão analisar este gráfico para responder as questões A, B e C. Diz assim, qual produto teve maior crescimento e quais tiveram maior diminuição do volume de exportação de um período para o outro? Esse é o período. Nós vimos que teve produtos que aumentaram a exportação e teve produtos que diminuíram. Então, é isso que vocês vão analisar aqui. B. Quais produtos o Brasil começou a exportar na década de 1880? Aqui, ó. Tem produtos que eu falei para vocês que não estavam aqui e tem produtos que estão aqui. O que está aqui que não está aqui? Então, é esses que vocês vão colocar aqui, né? Fazer a resposta da B. C. Que conclusão pode ser tirada sobre o Nordeste brasileiro que centralizava a produção de açúcar? Então, vamos pensar, o açúcar é este marrom aqui, né? Que correspondia a 30,1%. E o maior produtor de açúcar no Brasil, né, nessa época, eram todos os estados do Nordeste do Brasil. Se depois de 1821 a 1830 eles exportavam tudo isso, produziam bastante. E em 1881 a 1890, o que aconteceu? Diminuiu. Que conclusão que vocês podem tirar? Será que os produtores de açúcar ficaram melhor ou pior? O Nordeste ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro? Tá? Pensa diminuiu a produção. Se diminuiu a exportação é porque diminuiu a produção, não é isso?
E a questão 2, gente, eu coloquei um X porque nós não vamos fazer, porque é para conversar com os colegas sobre as mudanças que ocorreram no Brasil por causa da economia do café. Essas mudanças a gente já viu ao longo, né, da nossa conversa, na nossa aula, essa modernização, essa construção das ferrovias, de surgimento de cidades, construções de estradas, a questão da industrialização, lembra que tinha mais dinheiro, começou a industrializar outros produtos, então são essas as mudanças, mas essas, né, não tem necessidade de responder. Então observem bem o gráfico para vocês responderem essas 3 questões, é uma questão de leitura de gráfico, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Terminou a nossa aula. Beijos, né? Cuide-se e nós vemos na próxima aula, tá? Beijo. Tchau, crianças.